Bom dia. Bom dia. Você viu? 350 milhões de reais. Esse é o faturamento das empresas do Lulinha. 350 milhões de reais em poucos anos. É um prodígio. Não é um negócio espantoso. Não é espantoso que não seja manchete de todos os jornais. Não é espantoso que o país já não tenha parado. O país parou. O país parou por causa disso. Todo mundo quer que o Lula seja preso. Mas na imprensa, por exemplo, isso não aparece, né? Não, o que está acontecendo agora o que você vê é entrevista com esse senhor aí, esse Domênico De Masi, dizendo que o Lula não pode ser desmitificado porque é um crime. Aí você também tem na época o ex-porta-voz do Lula dizendo também que o Lula foi punido pelos pobres, justo porque ele não fez uma política socialista, qualquer coisa que vale. Ou seja, o roubo é sempre deixado em segundo plano, como se fosse uma coisa de só menos, né? E os fatos estão aí, e quem sabe daqui a um mês... Os fatos estão aí, mas esse discurso se sustenta quando é o puxadinho, quando é o apartamentinho em Santos. Agora, 350 milhões de reais... Não, 350 milhões de reais. Aí não há discurso, é Idi Amin Dada. Aí não tem discurso que se sustente. Até porque com 350 milhões de reais, essa Game Corp teria se tornado como se gostam de dizer no mercado, uma player de primeiríssimo. Um colosso. E não é verdade, né? Então, o dinheiro foi todo escoado, né? Óbvio que o dinheiro foi para tudo quanto é lugar, menos para a própria empresa, que é desse tamanho, né? A titica. A PF aponta as estranhezas, né, no seu relatório, as estranhezas contábeis. Algumas empresas, inclusive, me parece que foram pagas nesse fluxo, não possuem sequer um empregado, né? São as estranhezas, digamos, de sempre, né? Não, e o dinheiro saindo de pouquíssimas empresas também, né? Dinheiro saindo de pouquíssimas. Toda a grana que saiu dessa cervejaria Petrópolis, que era parceira da Odebrecht. Banco para pagar propina aberto no Caribe, antigo. Quando você vê esse quadro, é claro que isso daí vai desmoronar. É claro que isso daí está na bica de explodir, como explodiram as contas. Hoje eu tratei de fazer esse paralelo com o caso do Sérgio Cabral, que até 2 semanas atrás fazia o mesmo discurso que o Lula, né? Não fiz nada, não roubei nada. Mas quando você começa a fazer as coisas... Os familiares do Lula, eu acho que tem não sei se a defesa dele, esses caras que ficam fazendo onda aí na frente do Sérgio Moro e onda com a imprensa, inclusive nós, né? Eles estão percebendo que esse troço está aumentando, né? Quer dizer, ou seja, o Lulinha 350 milhões, o Luleco também ali com uma grana... Dezenas de milhões. Aí você tem o sobrinho, que não é sobrinho, mas é sobrinho, né? O tal do... Como é o nome dele? Taiguara. Tal do Taiguara, também movimentando uma grana incompatível, abrindo empresa, vendo contrato, também contratos incompatíveis com a sua capacidade empresarial. Aliás, se tornou empresário, empreiteiro depois As próprias empresas do Lula, que faturaram dezenas e dezenas de milhões de reais. Então, esse dinheiro todo... Quando vai ser uma avalanche, porque quando eles reunirem tudo isso e quando começarem a aparecer, nós já sabemos tudo isso, mas quando as coisas explodirem publicamente, tipo o terreno que o Odebrecht comprou através de uma empresa laranja para o Instituto Lula, que depois não foi usado, o dinheiro, quando as coisas começarem a ser apresentadas, do pedalinho até os 350 milhões ali do Lulinha, tudo vai ficar muito, muito claro, né? E vai ser uma grande destruição do mito, como disse o idiota do italiano De Masi.
Ali esse não demais, bonito, não... esse demais, de fato, como você escreveu, só existe no Brasil, né? Ele tentou ele lançou o livro, um livro uma vez, eu ainda era correspondente da Veja em Paris, e aí a editora entrou em contato comigo para saber se eu gostaria de entrevistá-lo. E eu falei, não, obrigado, porque é um picareta, né? A gente sabe disso, né? Picareta no sentido que não é para ser levado a sério. Não. Mas o que tem de ser levado a sério é isso. 350 milhões de reais na empresa do Lula. São 200 milhões de reais lavados pelo governador de Tocantins, que foi levado hoje pela PF para depor coercitivamente a mulher dele, o pai, a mãe, a sogra, todo mundo envolvido nesse esquema. A imprensa... Milhões de reais. A imprensa que está... os petistas da imprensa, né? Eles agora estão todos moralistas, né, em relação, mas só em relação ao Temer, ao PMDB, como se o PMDB não tivesse sido sócio do PT em praticamente todas as lambanças possíveis e imagináveis, né? Olha, agora eles estão preocupados com a questão institucional, sabe? É engraçado você ver programa de televisão, de entrevista de petista, né? As perguntas do Eduardo Cunha ao Michel Temer são extraordinariamente reveladoras, porque elas mostram justamente isso. Quer dizer, o Lula mandando, isso a gente obviamente lê as perguntas e sabe qual é a resposta que ele quer obter de cada pergunta. Isso é a defesa do Eduardo Cunha encaminhando 41 perguntas ao Michel Temer, que é testemunha dele, testemunha de defesa. Agora, as perguntas, Lula era o principal interlocutor, já ex-presidente, com a Dilma Rousseff, com o governo, para os negócios do partido dentro da Petrobras? A gente sabe qual é a resposta. José Carlos Bunlai procurou Michel Temer para negociar a permanência do Nestor Cerveró na diretoria. O que o Nestor Cerveró ofereceu ao Michel Temer? Ele fez uma proposta indecorosa ao Michel Temer. E como é que respondeu o senhor Michel Temer? Olha, a proposta indecorosa do Nestor Cerveró? Eu acho até que essas perguntas, e o Temer, ele cuidado, hein, presidente, porque não pode, apesar de estar na presidência, o senhor não pode mentir, né? Mas enfim. Ele vai saber responder, obviamente. Ele vai pôr uns advogados ali, evidentemente, para responder. Agora, essas perguntas, eu fico aqui pensando, se já não são assim uma espécie de pessoal do Lava Jato, olha o que eu posso contar. Mas sem dúvida, é uma proposta de delação. Abre um caminho para a delação do uma proposta de delação, porque ele fala, o senhor se reuniu com o João Henrique, não sei o que lá, o operador do PMDB, na rua Buritis 348, no dia... Eu fico com a impressão seguinte, os advogados do Cunha mais o Cunha fizeram assim, vasculharam o que já foi contado, pelo menos o que se sabe, né? Tudo já foi contado ao Lava Jato, pelos delatores, falavam, então o que não foi contado? Vamos perguntar para o Temer. Exatamente. Esse negócio do Lula como interlocutor do governo para os negócios da Odebrecht, que manda ele, Lula, o José Carlos Bunlai, negociar a permanência do Nestor Cerveró na diretoria, porque ele era o operador do PT e do PMDB, a gente sabe disso. Agora, mais próximo do PT, né? Mais próximo do Lula do que do PMDB, já que ele foi contatado pelo Bunlai e pelo Lula para levar uma oferta para o Michel Temer. Olha, um negócio... Agora, eu li uma matéria... Não, o negócio agora tem um lado folclórico, né? O Cerveró é um personagem tanto, né? E o Cerveró, eu li uma matéria, não sei se você leu, acho que foi na Veja, veja.com. O Cerveró está com dificuldades financeiras para pagar, inclusive, os 17 milhões de multa que lhe foram cobrados pela Justiça. Então, como ele está sem grana, ele entrou com uma ação contra a mãe e a irmã. A mãe tem 90 anos, para pegar um naco da herança que foi deixada pelo pai, uma coisa assim, que dá 495 mil reais. E não vão resolver a vida dele. Agora, o sujeito passou a vida ocupando o cargo importante na Petrobras, parece que ganhava na Petrobras 135 mil reais por mês, que é um baita de um salário, e não sei se eram só 13 salários, deve ser mais por ano, né? Mais a propina toda que levou. Agora que o mundo caiu,
Ele está correndo atrás do que para ele era correndo atrás tá pegando a bolsa da mãe, né? Ô, Cerveró, ele está acostumado a pegar a bolsa. Que vergonha. Isso não vai resolver sua vida, deixa sua mãe. A propósito do Cerveró, hoje tem o depoimento do filho dele no processo contra o Lula de obstrução de justiça. Obviamente ele vai ter que confirmar tudo, que gravou daquela maneira e que a oferta foi feita daquela maneira, a gente sabe o que aconteceu, falta só prender o Lula, porque ali o caso está mais do que esclarecido. Aliás, ontem o Michel Temer, na sua entrevista coletiva, achando que tem uma história estranha aí, a gente já conversou sobre isso, que o Calero disse que gravou só uma conversa protocolar com ele, não fez gravação ambiental, mas o Temer, quando dá a entrevista coletiva, tem a certeza de que o sujeito o gravou ambientalmente, então tem uma zona de sombra aí que não sei se um dia vai ser explicado ou não, mas o Temer, nesta entrevista coletiva, diz assim: eu vou até estudar, ver uma maneira de todas as conversas na presidência da República serem gravadas pelo Gabinete de Segurança Institucional, qualquer coisa que o valha. Temer, eu acho o seguinte: eu acho que mais seguro ainda é instalar um chip, né, para a gente saber onde cada um dos ministros está, inclusive o senhor, né, e ter uma gravação permanente, né, seja onde for, no escritório em São Paulo, nas residências. Eu acho que aí dá mais segurança institucional para a gente. Eu também acho, porque se ele sabe onde está o gravador, ele está testando 1, 2, 3... Aí eu acho que ninguém vai falar, né? Ninguém vai se atrever a falar nada com o senhor, inclusive. Então, assim, é bom fazer em todo lugar a gravação, né? Vamos fazer a instalação. Eu acho que é para conversar aqui na frente do gravador ou o senhor quer ir naquela outra sala? Pois é. Não dá para ter o cone do silêncio da gente. Não, realmente, seria engraçado o tempo achando o cone do silêncio. O cone do silêncio, e ninguém ouve nada, né? Então, assim, não resolve muito essa história de gravar institucionalmente. Então, vamos gravar em todo e qualquer lugar. Então, anda com um gravador, sei lá, sob a pele, qualquer coisa que o valha, e todos os seus ministros querem estar ali. Alá Calero e Bernardo Severo. Não, porque é o seguinte, né? Esse negócio, agora eles estão negando que houvesse alguma proposta de anistiar a Caixa 2 e os crimes correlatos naquela blamba. Senhores, é o seguinte: nós não somos tão burros assim, né? Não, inclusive porque foi impresso. Foi impresso. Toda essa confusão, não é que alguém inventou, né? Parece que agora tem colunista dizendo que nunca houve proposta da Caixa 2. Olha, pessoal, não vem que não tem. Isso ou é loucura ou é loucura com método. São essas duas opções. Não, a ideia de que não existisse uma proposta e que essa proposta instituísse uma anistia, aí realmente continuar tratando a questão como se fosse a simples criminalização do Caixa 2, e aí, como ensina a Constituição, o crime não retroage, quer enganar quem? Realmente, e só voltaram atrás, óbvio, porque nossa turma aqui gritou, né? Inclusive o Miguel Reale explicou que não era negócio... Exatamente, ele explicou na bucha. Exato. Bucha, qual era o truque ali? De anistiar até o dinheiro contabilizado, isso é, todo o dinheiro que o Placari recebeu dentro da campanha. Eles queriam anistiar a lavagem no Caixa 1. Exatamente. Essa era a intenção. A intenção era essa. E o que não fosse Caixa 1, que fosse propina pura e simples, eles iam atribuir de qualquer maneira a Caixa 1 ou Caixa 2. Exatamente. Então, assim, não é essa conversa que a gente anistiava a ocultação de bens e valores. O que é ocultação de bens e valores? O Sérgio Cabral fez o quê comprando anel de luxo? Ele ocultou bens e valores. Exato. Então, se você anistia tudo isso, é uma anistia. Como nós falamos desde o começo, uma anistia é uma anistia. Está escrito. O Onyx Lorenzoni. Ali no papel. Onyx Lorenzoni. Apresentou. A gente sabe quem apresentou e sabe quem escreveu. Vicente Cândido e o José Guimarães. E o dólar na cueca. E o Onyx Lorenzoni, né, pressionado, some o Onyx Lorenzoni, depois ele vai dizer. Ele diz, ele põe ali, ele, o relator,
É. Ele era o relator, ele o presidente da... Como que é? Não, quem era o tal do Passarinho, né? É. Enfim, eles escrevem dizendo, olha, a gente não vai admitir que se inclua anistia. Gente, os caras passaram o dia inteiro discursando a favor da anistia. A gente não vai ser intimidado por esses procuradores. O outro grita com o Diego Amorim dizendo que vocês não mandam aqui, não sei o quê. Não, pelo amor de Deus, papo furado, né? Deus me livre. Olha, a discussão política é realmente patética, né? Além de ser nojenta, quando a gente vê esses valores... Não, e eles vão para a televisão ontem dizer que não vai ter votação, inadmissível, né? Assustados, não vai ter votação de anistia, tal. Então estão falando em cima de nada, de alguma coisa que não existiu. Lógico. Não. E o Renan... E o Renan já preparou tudo. Ele deu uma entrevista hoje, eu notei, mas até agora ninguém comentou. Mas ele, na entrevista, disse que vai ficar sentado nesse negócio de 6 medidas, que eram 10 medidas, até 2042. Ele não vai entrar na pauta, não. Ele falou, a Câmara vai aprovar esse pacote aí, mas não entra na pauta. Não. Agora... Fiquei azul. Viu que eu fiquei azul? Você ficou azul. Eu acho que, eu sei, é uma luz divina, né? Você tá azul. O meu negócio aqui é muito esquisito. Mas a história do abuso de autoridade... É propaganda enganosa. Essa Câmara aqui foi considerada pelos sites que eu consultei, não confia em internet. Não, agora tá uma bom. Melhor Câmara... Olha, agora o meu cabelo tá azul. Parece o Renan Calheiros, ó. Seu cabelo daqui a pouco vai ficar igual ao do Trump, vai ficar laranja de um lado. Não, mas agora a cor está mais próxima da realidade. Não, ainda tem um abuso de autoridade lá, né? Em que ele pode enfiar um troço ali. Amanhã. Né? Que já é um negócio. Que já é um negócio em si, né? O abuso. Não tem que votar nada. Não. Nada. Esquece. Claro. Esquece. Agora, o Temer, é preciso que se diga, e os outros dois vieram atrás, entendeu que, continuando com essa história de anistia, ele ia cair no dia seguinte, né? Hoje, tem uma entrevista com um analista político do mercado financeiro que disse, olha, a queda do Temer entrou no radar. Não é o cenário preponderante, porque não porque ele tem uma maioria esmagadora no Congresso, mas entrou no radar. E entrou por quê? Entrou por todas essas questões. Entrou no radar do TSE. O TSE hoje acabou. Por quê? Toda essa situação, é preciso que se explique, fragiliza o Michel Temer também perante o TSE. Se ele é um presidente forte, ele está fazendo um governo minimamente ético, né? Está depurando o que deve ser depurado e tudo mais, é óbvio que os ministros do TSE terão, digamos, uma disposição melhor para empurrar esse troço. Para empurrar esse troço. Agora, se o país entra numa confusão outra vez institucional, as pessoas gritando, falando, isso aqui não pode, que anistia caixa 2, deixando o bandido fazer e acontecer, a coisa no TSE já vira, né? Claro, então, porque a questão é exatamente essa. O Brasil quebrou porque foi quebrado pelo PT e pela Dilma Rousseff, mas essa queda se acentuou e se acelerou no período em que a Dilma Rousseff nem podia mais governar. Ela tinha perdido toda a capacidade de governo, de articulação. Foram 7, 8, 9 meses em que nada podia ser aprovado, porque a mulher era ilegítima, ela foi pega roubando as eleições. Até o afastamento da Dilma Rousseff, nós perdemos praticamente um ano em que a economia despencou. E se o Temer ficar no cargo a despeito de ter perdido as condições de governo, aí vai ser ainda mais grave, porque o Brasil já está em uma situação muito grave. Já é uma recidiva, né? Então vai ter que ser rápido. O troço vai ter que ser rápido. Ou ele recupera rapidamente o comando, e ele vai recuperar cuidando da economia, e
não cuidando da justiça, esses são os dois pontos, né? Cuide da economia e, ó, não cuide da justiça, por favor. Agora, quando você vê o Michel Temer ladeado à sua direita, sentado à direita de Deus Pai, Renan Calheiros, e à esquerda Rodrigo Maia, é uma imagem assim, de fato, preocupante sempre, né? É bom não aparecer os três juntos, eu acho melhor não. Não acho saudável, entendeu? Assim, não acho legal. Mas enfim, vamos ver o que acontece agora no TSE. Né? Eu acho que ali está o ponto, né? Mais evidentemente. Ali está o ponto, e ao mesmo tempo a gente a relação da Odebrecht que eu espero que venha como o aguardado. E vai pegar muita gente, e como a gente sabe, considerando que vai cair tudo na PGR, o negócio não vai ser. Não vai poder ser devastador. Não é papum. Agora, é aquilo, né? Se você precisa ver o grau de contaminação do Ministério e da própria Presidência da República. A gente precisa ver quanto a imprensa vai ter interesse em publicar. Exato. Porque aí tem um gap aí, né? Entre o que vai na justiça e o que é noticiado, o que é martelado, né? O que pode desgastar. O pior que pode acontecer, tem tantos cenários horríveis, né? Mas um cenário ruim é também você ficar com um governo à mercê, que é mais ou menos o que aconteceu com a Dilma, né? À mercê, mais ou menos não, foi isso mesmo, à mercê, né? do bando de salafrários que está no legislativo. Então, não pode ter, o governo não pode ser passível de chantagem. Né? Não pode. Não pode oferecer abrigo a um criminoso no próprio governo. Pode, exato. Aconteceu com a Dilma, que acabou... Agora, você imagina a dificuldade, neste momento, do Michel Temer em escolher um substituto para o Gedel que não tenha... Olha, eu daria um conselho ao Temer: espera sair a delação, começar a sair o que tem na Odebrecht, para você escolher o ministro. Porque, como é que vai escolher agora? É duro. Ele tem que escolher na lista de codinomes da Odebrecht. Ele fala, não, Joãozinho não, Mineirinho não. Não pode, entendeu? O gato Angorá também não, viu, presidente? Não dá. O gato Angorá também não dá. É melhor esperar, até porque não acho que seja um cargo assim de importância imprescindível. Não, né? Ele que assuma interinamente. Ele que faça a articulação política. Ele vira secretário dele mesmo. Dele próprio. Né? E faça solilóquios gravados pelo Gabinete de Segurança Institucional. Por ele próprio. Por ele próprio. Bom, vamos lá, porque a gente sabe o que faz. E os nossos leitores sabem o que a gente está fazendo. Tchau, Dioguito. Tchau, Marinho.